Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo diferente, um vídeo da realidade, né? Podemos dizer assim, né? Coisa expectativa e a realidade, né? Meu canal eu falo muito sobre lei da atração, falo sobre Deus, né? Sobre mudança de vida, sobre tantas coisas, né? E uma coisa é quando a gente fala, né? E colocar em prática, né? O colocar em prática é que faz toda a diferença. E sabe que até tem um vídeo que eu falo, né? Sobre a dupla fenda no dia a dia mesmo. E eu sempre digo, assim, muitas vezes eu não gravo mais vídeos e não coloco mais conteúdo porque eu não vou postar nada que eu não fiz antes e deu certo. Que eu saiba que realmente funciona. Porque é tão triste a gente ver quantas pessoas aí falam, e se elas imaginassem o quanto que mexem com a emoção do ser humano, né? Ah, eu fiz tal coisa, faz tal coisa que vai dar certo. Ah, eu fiz isso que vai dar certo. E muitas vezes a pessoa ouviu em algum lugar e foi lá e simplesmente passou adiante, né? E eu não consigo fazer isso. Eu só passo adiante aquilo que eu fiz e que deu certo pra mim. Que eu vejo assim que realmente, isso eu fiz e deu certo. Aconteceu mesmo uma coisa, eu fiz essa técnica e deu certo. E só que é muito o complicado é quando envolve outras pessoas. Que nem há um tempo atrás, a minha mãe, ela teve um câncer no seio. E eu lembro que eu entendia que a minha parte em relação a isso, eu poderia fazer, que eu poderia fazer era dar muito amor e carinho para ela, ter paciência, fazer toda aquela parte de social, né? Podemos dizer assim. E que eu poderia orar, né? Eu orava por ela, fazia Ho'oponopono para ela. Eu perguntava muito para ela o que ela estava sentindo. Às vezes era medo, às vezes era raiva, né? E fosse o sentimento que ela tivesse me falado ali, eu limpava esse sentimento em mim. Porque eu entendi, né, que o que acontece é que nós espelhamos e existe algum motivo para estarmos ligados na pessoa, principalmente naquela situação em que ela está passando. E eu fiquei muito envolvida, né, naquilo. Então, o que eu fazia? Ela fazia químio, ela ficava muito mal, muito mal. Era uma semana, era dias perdidos, assim pode dizer, porque era muito difícil, muito difícil. Então, foi isso que foi acontecendo. E a minha mãe, ela conseguiu fazer a cirurgia e ficou curada, né? Depois passou um tempo e eu não sei quantos anos depois, porque eu não consigo lembrar direito assim as datas em que tudo aconteceu. A minha sogra, ela tinha uma dor muito, muito forte nas costas e infelizmente ela ficou muito tempo indo no médico e em vários médicos e não se descobria o que ela tinha e diziam que falam tantas coisas e até que ela teve uma crise muito forte de dor nas costas. E ela até dizia assim, eu tenho a sensação de que alguma coisa está me comendo por dentro, ela falava assim. E ela então foi diagnosticada com um câncer de pâncreas. Isso fazem, acho que 2 anos atrás. E é muito... Olha que coisa louca, porque eu lembro que eu
fiz com ela a mesma coisa que eu fiz com a minha mãe. E só que a diferença, eu posso dizer, claro, né, que a intensidade da doença também, porque o câncer de pâncreas é o pior câncer que tem. Ele é quase que sem cura. E a parte que deu no pâncreas dela, que foi na cabeça, é a pior parte. Ou seja, assim, tudo que pudesse vir para dificultar a cura dela aconteceu. E acontece que então eu fiz todo o processo igual que eu fiz para minha mãe, porque eu pensei, poxa, eu sei a receita, né? E esse vídeo eu vim para falar isso, que é muito incrível. As pessoas chegarem num vídeo e falar, ó, A mais B, 1 mais 1 é 2, ou com uma fórmula perfeita dizendo que vai dar certo, que vai... Nós somos muito diferentes uns dos outros. Situações diferentes, pessoas ao redor diferentes, o que um assiste, o que o outro não assiste. São coisas assim que não tem explicação. Não tem como tu pegar uma receita pronta e dar para outra pessoa e dizer assim, não, tu vai fazer isso, vai dar certo. A minha sogra, eu olhava, sempre eu olho para ela, porque fazem 2 anos, incrível, deram 3 meses de vida para ela. Isso vai fazer, eu acho que vai fazer 2 anos já. Em outubro vai fazer 2 anos. E só que, o que acontece agora? Ela tá numa fase muito, muito avançada. A gente fica com dó de olhar para a pessoa, porque tá num estágio muito avançado. Ela tem ficado na minha casa, assim, bastante, assim, dormido lá na minha casa, porque ela precisa de ajuda. Ela não consegue ficar muito tempo de pé, ela não consegue mais fazer uma comida para ela não consegue muitas coisas, né? Ela tem um filho que mora com ela, mas ele não fica muito em casa, então não tem como estar fazendo. E a gente fica observando a pessoa e é muito triste, né? Gente, meu Deus, ver o final de uma pessoa assim e o quanto ela ora ainda e pede, eu quero ser curada. Só que quando a gente olha, né, a aparência dela, é uma fé que ela tem. Vou dizer a verdade, é uma fé incrível que ela tem. E ontem ela foi no médico, até eu tô gravando esse vídeo pelo impacto, assim, né? Ela foi na consulta dela normal e ela tá muito amarela. Os branquinhos do olho dela já tá amarelo. Então o médico chegou e disse assim que, infelizmente, o tumor, ele tá bloqueando de passar bilirrubina, se eu não me engano, do fígado para o pâncreas e fazer todo aquele processo, né, que o corpo da gente tem que fazer normalmente. Causando isso, ela não resiste a muita coisa, a uma cirurgia, alguma coisa que possa fazer, que pensar em drenar, mas ela teria que ficar internada no hospital. E o médico disse que vai judiar dela. Ela tá muito, muito magrinha. Gente, é complicado, sabe? Aí, nesse momento, é que me vem muito forte a responsabilidade, sabe? De tu chegar e dizer assim, ó, que, ó, tu faz tal técnica que dá certo, tu faz assim que dá certo. Se você fizer 33 vezes 3 Ho'oponopono, tu vai, não é assim. Eu fiz o mesmo processo. 2 pessoas diferentes. Sim, eu entendo que o câncer é diferente, mas a gente tem que ser responsável, porque a gente não sabe o que Deus está tratando na vida de cada pessoa. E trazer falsas expectativas. A gente não sabe o que a pessoa viveu, a gente não sabe o histórico da pessoa. É um histórico tão grande em cada um. Minha sogra, diferente da minha mãe casada até hoje com meu pai,
Meu pai trabalha, minha mãe nunca precisou trabalhar, pôde ficar em casa com os filhos, tudo. Histórico da minha sogra. Se separou, teve que correr, trabalhar a vida toda, correu muito, 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 fez muito, deixava filho aqui, filho ali. O histórico é totalmente diferente. Casou de novo, o esposo, olha só, casou de novo, ficou 15 anos com um homem muito bom para ela. Ele faleceu de um câncer no cérebro. Depois ela entrou num processo assim muito difícil de se recuperar do luto, e depois disso, quando ela consegue se recuperar, que ela dá um up na vida dela, veio esse tumor para paralisar todos os planos, né, que a gente diz, né? Então, esse vídeo eu quis gravar para dizer que é muito, muito importante a gente ter cuidado com o que a gente fala. A gente pode dizer, eu sempre digo nos meus vídeos, né? Não é uma mágica, não é uma química perfeita, não é uma alquimia certa de que tudo que você fizer vai ter o mesmo resultado que o outro teve. Não é assim. Eu sei dos processos que a minha sogra passou, eu sei dos processos que a minha mãe passou. Eu sei que cada um de nós, a gente veio aqui nessa terra para evoluir. Viemos para ser feliz, para vivenciar, para ter experiências incríveis aqui, sim. Mas o principal, a gente veio evoluir. E quando a gente olha para uma doença com um olhar de tragédia, como se fosse uma punição, a gente não entende o processo, né? E isso a minha mãe e a minha sogra, elas passaram igual, só que a minha mãe, ela teve um pouco mais ela foi mais na razão, posso dizer assim. Não, vou fazer aqui, eu vou notar o médico, vou aqui, vou ali. A minha sogra tem muita fé. Ah, porque eu vou ser curada, porque eu vou ser curada. Fez o que pôde, mas, infelizmente, tudo assim que estava nas mãos dela, ela fez. Só que é um câncer muito agressivo. E tem um versículo que se cumpriu na vida da minha sogra e que eu quero alertar vocês agora, que me veio a lembrança aqui. E que ela falava muito, e eu vou dizer para você que isso é incrível. Ela sempre dizia: eu tenho tanto medo dessa doença, de câncer. Eu tenho medo dessa doença maldita. Que medo que eu tenho dessa doença. Ela falava muito isso. Muito. E eu sempre disse: não fala assim, né? Nem pensa. Não tem que pensar nessas coisas. Não pode pensar nessas coisas. E ela falava muito isso. Muito. Lembram do versículo? Aquilo que eu temia, Jó falou, me sobreveio. Ou seja, mais uma vez, né? Mostrando que nós somos aquilo que nossos sentimentos atraem, que é os nossos sentimentos que atraem as coisas para nós. E foi isso que aconteceu. Ela sempre falou tanto: eu tenho medo dessa doença, tenho medo. E me acontece dela ter o pior câncer que existe. Se você botar no Google qual é o pior câncer, aparece câncer de pâncreas, gente. Então, é assim, sabe? A gente tá numa fase que eu vou falar pra vocês, assim. O meu sogro teve um problema de um dia pro outro, que era o ex-marido da minha sogra. Internou no hospital, agora em janeiro, dia 27, dia 26. No dia 27 ele morreu. Um homem que a princípio estava com saúde. E agora a minha sogra, eu vejo que tá bem debilitada. Ela não consegue caminhar mais direito. Caminha muito pouco. Pouco, eu digo passos. Ela dá passos. Amarela. E eu queria compartilhar com vocês e dizer que a gente tem que ser responsável em tudo que a gente fala, em tudo que a gente passa adiante. Cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem suas
seus traumas, o que viveu, o que não viveu, e nem toda receita vai servir para todo mundo igual. Eu quero dizer que tudo, que é muito fácil a gente passar técnicas quando é para ter um carro, uma casa nova, uma viagem dos sonhos, mas quando mexe com saúde, quando mexe com vida e morte, sabe? Meu Deus, parece que tudo se torna tão pequeno, sabe? Parece, assim, eu vejo ela, assim, agora, e as coisas que ela fala, e, tipo, olha só, as saudades que ela tem são das coisas simples da vida. As coisas que ela gostaria de fazer são as coisas que muitas vezes a gente reclama para fazer. A saudade que ela tem é de cozinhar para quando nós ia almoçar com ela no domingo, de cuidar das plantas dela, de fazer acontecer. E eu tenho aprendido, olhando esses últimos momentos dela, assim, que a felicidade está nas coisas simples da vida. Que também rodeada de pessoas sempre. Gente sempre rodeada de pessoas. E de repente, gente, todo mundo some. Todo mundo some. Foram aos poucos procurando, e hoje é uma pessoa que passa muito tempo sozinha. Então, mas me vem sempre a pergunta, né? Porque nada que aconteça na nossa vida é em vão também. Precisamos entender o porquê estamos colhendo certas coisas também. Tudo isso tem passado na minha cabeça. Tudo isso. Por que está colhendo isso? Por que a pessoa passou por isso? Assim como a gente quer saber como que a pessoa criou as bênçãos, eu também me pergunto como que ela criou tudo isso que está acontecendo na vida dela. Minha sogra tem 68 anos, ou 68 anos. Quando olhasse ela quando estava com saúde, não diria. Uma pessoa ativa, muito ativa. Muito, 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 muito. E de repente acontecer, daí vem a pergunta. Assim como uma pessoa cria coisas boas, como é que criou isso? Como é que chegou a esse ponto, né? Então, eu gravei esse vídeo assim como um desabafo, assim, sabe? Porque são coisas que estão passando na minha cabeça. Eu disse, é muito fácil a gente gravar vídeos e falar de como tu fazer dinheiro, como você comprar um carro, como fazer. É muito fácil, né? Mas quando mexe, assim, com esse lado emocional, assim, gente, daí complica. Complica um pouco mais. E principalmente quando a gente vê a pessoa lutando pra viver. Lutando, lutando, lutando. Minha sogra tá agarrada com as duas mãos na vida, podemos dizer assim. E é incrível, assim, ela não quer, e ela diz, mesmo nesse estado todo, assim, em nenhum momento ela diz, ai, eu me entrego. Não se entrega, assim. E dói de ver, assim, que a pessoa tá lutando e a gente vê, assim, que... E outra coisa também que eu pude entender muito é o olhar das pessoas, né? O olhar do observador, assim, que eu pude observar na vida dela. Porque era, no começo, muitas pessoas procurando, olhando, e cada um vem com uma história, cada um vem com uma palavra, e tudo isso, né, entra, né, nas nossas crenças, tudo isso entra como uma informação. Então, gente, assim, olha, eu vou dizer não sei se você passou já por uma situação de câncer, assim, e foi curado, eu digo tirando a medicina, tá? Foi curado com técnicas, me fala, coloca aqui embaixo, assim, porque eu vi que é difícil. Gente, é muito difícil, assim, porque tu tem que fazer muita força pra ter fé. Tem que fazer muita força, porque quando tu abre o olho, assim, e tu vê, quando os nossos olhos vê a realidade, é difícil de acreditar. Então, se você passou
por uma cura de um câncer, alguma coisa assim, com técnicas, com todas com milagres, vamos dizer, né? Porque é milagre, né? Comenta aqui embaixo, me fala, porque hoje, assim, depois dessa notícia de ontem, assim, da minha sogra, assim, lá no hospital, assim, a gente meio que fica se perguntando muitas coisas. Como é que funciona realmente tudo isso, né? Tá bom, gente? E eu quero, pra completar, né, que eu sempre falei pra ela de como eu fazia as coisas, das coisas que eu aprendi, só que a crença dela é diferente, então ela crê muito em oração, né, Bíblia, então, que é muito bom também, né, claro, né, mas muitas vezes a oração da maneira que a gente diz que é errada, né, da súplica, né, do desespero, né, então, por mais que eu ensinasse, né, e falasse pra ela, ora assim, dessa maneira, muitas vezes ela não acreditava muito, não. Então, gente, é isso, queria meio que fazer esse desabafo aqui, desculpa, mas eu acredito que eu senti de fazer esse vídeo, eu senti, não sei, talvez vai ajudar alguém, vai trazer inspiração pra alguém, eu não sei, mas eu senti de gravar esse vídeo aqui e postar, talvez pra ajudar pessoas, talvez pra gente debater um assunto, não sei, mas compartilho com vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.